Ah, continuando, nós não podemos explicar o sentido da vida de uma pessoa sem fazer referência ou sem ancorar essa explicação em alguma coisa dentro dela que só pode ser observada diretamente por ela mesma. O que significa que esta coisa dentro dela, que só pode ser observada diretamente por ela mesma, é exatamente, ou muito provavelmente, acho que exatamente eu não posso afirmar, mas muito provavelmente é exatamente a coisa que a torna distinta de todas as outras pessoas. Que eu chamei de autonomia, mas que o nome correto para mim é espírito mesmo. Espírito, como eu disse, não simplesmente por ser uma outra matéria, talvez seja uma outra dimensão, não vou entrar nessa discussão, porque eu não tenho competência para isso. Eu estou discutindo isso do ponto de vista psicológico e filosófico. E desse ponto de vista psicológico e filosófico, o que torna essa pessoa capaz de atribuir sentido à própria vida é essa autonomia. Mas para essa atribuição, só ela é capaz de fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode atribuir sentido à vida dela. No consultório, isso é muito visível. O consultório chega para fazer uma terapia, ele tem um problema, você vai lá, identifica, ajuda o problema dele com a ajuda dele, está no estado A, você imagina o estado B, que seria a cura daquilo, trabalha, oferece mecanismos, ferramentas, trabalha com ele, ele melhora a cura, o problema acaba, a terapia acaba. Mas quando ele quer atribuir sentido à vida dele, não adianta você oferecer um sentido. Você pode até dar sugestões, mas o sentido só vai fazer sentido se fizer sentido para ele. Esse é um fenômeno muito nítido no consultório de psicologia, que eu caracterizo como a diferença entre a terapia e a análise. A terapia é o procedimento de cura e a análise é o procedimento de produção do sentido. E que acho, por exemplo, que boa parte dos colegas, e seguramente a filosofia ocidental moderna mistura sentido com cura, dizendo às vezes que não há cura ou às vezes que não há sentido, que eu acho uma bobagem. Tanto há cura quanto há sentido. Há o valor da terapia, há o valor da análise, e elas não são processos iguais. Então, esse raciocínio se oferece, eu quero oferecer esse raciocínio para refletir sobre uma questão do aprendizado específico, aquilo que nos torna humanos. Nós somos, biologicamente falando, um macaco grande, pelado porque temos pouco pelo, grande porque somos de um tamanho equivalente, peso não, mas de um tamanho equivalente ao tamanho de um chimpanzé, por exemplo. Somos um dos apes, né, como falam os americanos, aqueles macacos antropóides, o chimpanzé, o gorila, o orangotango e o bonobo. Nós não temos rabo, por exemplo, e nos distinguimos deles, entre outras coisas, tem várias distinções, mas entre outras coisas, pelo polegar opositor, essa nossa capacidade de fazer um movimento de pinça, pelo andar ereto, isso altera a nossa bacia, algumas propriedades, umas competências morfológicas, e por uma propriedade que é bastante curiosa, a gente consegue cooperar de forma não pessoal. Eu, por exemplo, estou cooperando, talvez esteja até atrapalhando, mas com uma pessoa que está do outro lado desse vídeo, talvez esteja assistindo ele. Eu estou usando um vídeo que vai mandar uma mensagem para um determinado canal, que é operado por pessoas que eu não conheço e que vão cooperar para que o meu vídeo chegue a alguém que talvez ache algum interesse nele. Eu marco uma viagem para uma determinada cidade, sei lá, Uberlândia, por exemplo, uma cidade para a qual eu viajo com alguma frequência, vou lá, compro uma passagem e tal, por dia tal, tal hora, e chega o dia tal, tal hora na rodoviária e o ônibus está lá me esperando, e eu entro, eu não tenho a menor ideia quem fez o ônibus, quem consertou o ônibus, como que a passagem foi processada. Para nos tornarmos humanos, nós temos que aprender a lidar com essas nossas propriedades biológicas, temos que aprender a lidar com o mundo material
E temos que aprender a lidar com outros humanos. Há uma condição específica. Eu tendo a não considerar uma condição patológica, apenas uma condição específica, que é chamada de autismo, síndrome de Asperger, espectro autista, em que algumas pessoas, talvez por razões biológicas, isso não está muito claro, têm uma dificuldade muito grande de processar o que a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente é essa capacidade mental de imaginar como seria a mente de outra pessoa. Né? Tem um teste para autistas, por exemplo, que você faz uma pergunta do tipo, apresenta um problema do tipo: o Joãozinho, o Zezinho estavam brincando e a Mariazinha estava observando. O Joãozinho abriu a primeira gaveta da cômoda, pôs ali seu carrinho, fechou a gaveta e falou para o Zezinho: vou no banheiro. Foi ao banheiro, o Zezinho abriu a gaveta, tirou o brinquedo da primeira gaveta, colocou na segunda gaveta e fechou as duas. Essa é a cena, e nessa cena você pergunta: onde o Joãozinho vai buscar o carrinho quando ele voltar do banheiro? Aí o autista vai falar na primeira gaveta, talvez ele fale na segunda gaveta. Onde o Zezinho buscaria o carrinho se ele quisesse? Na segunda gaveta. Onde a Mariazinha buscaria o carrinho se ela quisesse? Na segunda gaveta. Onde a Mariazinha acha que o Joãozinho vai buscar? Quanto mais você complexifica a pergunta, quanto mais você dificulta essa mudança de ponto de vista do Joãozinho, da Mariazinha, do Zezinho, do narrador, do cara que ouviu a história, quanto mais você faz essas mudanças de ponto de vista, mais dificuldade o autista tem para dar a resposta certa para a pergunta, por causa dessa dificuldade que a gente às vezes chama de teoria da mente. Não todos os autistas, mas alguns têm. Mas isso pode ser aprendido. Mesmo pessoas que têm essa dificuldade ou têm problemas do tipo Asperger, podem aprender isso praticando intelectualmente, porque uma parte da nossa mente é cultural. Uma parte da nossa mente reflete a nossa biologicidade, a nossa pertinência ao reino biológico, e uma parte da nossa mente reflete a nossa cultura, aquilo que nós aprendemos. Como dizia o Freud, o nosso aparelho psíquico é parcialmente biológico e parcialmente cultural, inclusive do ponto de vista físico. Quando a gente aprende a linguagem, isso altera o padrão de conexões do nosso cérebro e assim por diante. Eu não vou me estender muito nisso. O que eu quero observar é que a criança aprende e ela tem que lidar, ela precisa aprender a fazer uma distinção básica entre ela e o mundo. Depois ela precisa fazer uma distinção no mundo entre as coisas materiais e as coisas imateriais. É muito comum uma criança falar uma coisa, por exemplo, porta boba, porque a porta bateu sem que ela tivesse visto um agente fazendo a porta bater, e aí ela atribui à porta a intenção de bater, o que é um erro de atribuição, mas que na criança é não apenas compreensível, como até muito comum. Alguns caracterizam esse pensamento como pensamento mágico, coisas assim. Para aprender essas duas coisas, aprender como funciona o mundo material, a criança tem que ser capaz de extrair do mundo regularidades que podem ser expressas em estruturas organizadas que produzem resultados regulares. Mas para aprender a lidar com as pessoas precisam ser capazes de extrair do mundo histórias que permitem a elas entender os sentidos, as intenções, aquilo que está dentro do outro. E o Jerome Brunner, um dos psicólogos mais interessantes do século XX, extremamente fecundo e um dos iniciadores da ideia da psicologia cognitiva, um psicólogo extremamente sofisticado e rigoroso, ele dizia que nós temos uma mente paradigmática que formula modelos mecânicos, regulares, sistemáticos, previsíveis e determinísticos sobre o mundo material. Ele não falava material porque ele era
preso na linguagem da época dele. E temos uma mente narrativa que constrói histórias e que nos permite pensar em termos de intenções, de desejos, de atribuição, de futuro, de sentidos. Então, no primeiro caso, a gente trabalha com explicações e no segundo a gente trabalha com sentidos. Paralelamente a Aristóteles, as explicações e os motivos, né? A causa formal, que é a explicação, e a causa final, que é o motivo. A causa formal oferece um modelo para entender qual foi o mecanismo que produziu aquilo e como aquilo pode ser classificado, a estátua de Apolo e tal. E os motivos ou os sentidos ou as narrativas permitem prever qual é o desejo, o intento, a intenção, a imagem de futuro que aquele ser colocou no seu próprio futuro. Para dar um exemplo bem simples, não humano, o cachorro levanta as orelhas, franze a testa e fixa o olhar num ponto, toma uma atitude ereta, estica o rabo e deixa uma das patas da frente dele ligeiramente flexionada. Pensa num perdigueiro. A gente fala assim, ele está apontando a caça. Ele está se preparando para a possibilidade de, num pulo, ou num salto, ou numa corrida rápida, pegar alguma presa que ele está vendo ali pela frente. O perdigueiro chama perdigueiro porque ele vê as perdizes, né? Que são aves que têm um voo rápido e rasante, que sobem devagar, por si são muito apreciadas pelos caçadores. A gente atribui ao cachorro não apenas uma intenção, um estado interno ao cachorro, como atribui até uma direção. As perdizes estão para lá e não para cá. Não estão para o lado da cauda dele, estão para o lado do olhar dele. E esse procedimento de atribuição de intenção, só para fazer um parênteses aí, se eu não me engano, os caras já detectaram nos cachorros um módulo de leitura dos olhares de humanos, que os cachorros usam para identificar as intenções dos humanos. Quem cria cachorro como eu sabe que eles sabem disso. Alguns, eu tenho uma Border Collie que ela é difícil de educar porque ela fica tentando adivinhar o que eu estou fazendo o tempo todo. Ela aprende tão rápido que 2 olhares ela já é capaz de aprender. Seria ótimo se eu andasse com ela o tempo inteiro, mas não ando. Então tem coisas que ela precisa aprender mais devagar. Já o meu Rottweiler, que é inteligente, mas é menos inteligente do que ela, e um dos meus Rottweiler, que é menos inteligente, um pouco menos inteligente do que ela, ele aprende, curiosamente, ele leva mais tempo para aprender, mas ele aprende mais depressa, porque ele não fica fazendo tentativa, ele não vai por tentativa e erro. É bem gozado isso. O que eu queria dizer é isso. Quando a gente pensa isso em termos de o que as crianças precisam para aprender, sobre o mundo material, elas precisam a oportunidade de testar propriedades completamente fixas dos objetos materiais. Mas para aprender o mundo social, elas precisam de, por um lado, a estabilidade da relação, para que elas possam construir narrativas, um repertório, ou seja, uma quantidade suficiente de vivências naquilo para aprender a prever o comportamento do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua avó, da babá, do professor, do coleguinha de escola. Um movimento, uma capacidade de entender a existência de uma mente e como essa mente opera de forma diferente, por exemplo, do mecanismo que faz com que a bola caia ou com que a porta bata. Esse aprendizado é um aprendizado bastante difícil, bastante sofisticado. Os humanos compartilham esse modo de acompanhamento do olhar, os bebês fazem isso, tem várias evidências, tem vários livros e filmes dos ingleses da década de 60 na psicologia que falam isso e mostram esses comportamentos das crianças. O próprio Brunner descreveu essas interações criança-mãe em termos de
ritos de aprendizagem ou sequências educativas. E por causa disso, é muito. E finalmente as crianças chegaram a um momento em que elas conseguiram pensar sobre o pensamento. Essa parte é uma parte, né, para a qual é necessária uma instrução também cultural e não apenas um aprendizado interacional. Mas principalmente é necessária a manutenção da estabilidade das relações, da possibilidade de autonomia da criança, mas uma diferenciação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. No nosso mundo moderno, com essa bizarrice materialista que tomou conta da ciência, eu digo bizarrice porque eu acho isso indefensável. Alguns acham, vários pensadores que estudaram materialismo a sério, levaram o materialismo a sério e ofereceram argumentos sérios para o materialismo. Eu pensaria, por exemplo, dois pensadores materialistas que me impressionaram, seria o Karl Marx, claro, o primeiro pensador materialista minimamente razoável, e o Lukács, que tenta não subscrever o irracionalismo a que o materialismo leva, mas ainda assim bastante incompleto, um raciocínio bastante difícil de sustentar contra a minha experiência direta com a psicologia, especialmente com as pessoas que estão sofrendo alguma alteração na sua psique, né? Não apenas uma doença, mas uma dificuldade de entendimento, de percepção. Então eu queria oferecer isso, porque eu realmente acredito, independente de qualquer... Isso não é fé. Acredito no sentido de que eu vejo evidências que eu não consigo desmentir. Eu realmente acredito que não é possível fornecer uma base material para uma coisa tão abstrata quanto um valor, por exemplo, honestidade. E se as crianças forem educadas a achar que não existe essa outra dimensão da humanidade, o qual Popper chamava esse terceiro reino, talvez, elas vão ter muita dificuldade de construir valores e a vida delas vai perder sentido. Eu vejo muito isso no consultório com pessoas educadas nesse ambiente materialista. Então eu queria oferecer essa reflexão para vocês. Espero que ela seja útil.